15, verso 13 a 16, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Verso 16: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Verso 16, todos juntos, vamos lá? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Eterno Deus, amado Pai, nesse instante irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua, o Senhor cresça. Importa que nesse instante o Santo Espírito venha trazer na minha memória tudo aquilo que eu devo pronunciar ao teu povo. Palavra essa que tem poder de mudar vidas, mudar destinos. Palavra essa que tem poder de mudar caráter, Senhor. Faça o teu agir, o teu operar nesta manhã, alcançando a cada um que está escutando, meu Pai querido, esta mensagem, seja aqui na igreja, seja nos seus lares, seja onde estiver, ou aqueles que estarão nos vendo através da gravação dentro do YouTube, enfim, meu Pai querido, aonde essa mensagem estiver sendo pronunciada, alcançada, faça o teu agir, e o teu nome vai ser glorificado e exaltado em todo o tempo. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glorificando o Senhor, podeis, Senhor. Vamos estar atentos agora à voz do Senhor. Não tem um momento mais especial de uma liturgia culto a Deus do que a hora da palavra do Senhor. Deus tem falado conosco face a face. O Bispo Carlos Roberto conversou comigo essa semana, e na semana retrasada nós tivemos aquela revelação divina de pregar o mesmo texto bíblico no mesmo dia, e foi impactante. Aqui foi uma grande bênção, e lá na Igreja Rocha Eterna houve um operar de Deus tremendo, e Deus tem falado conosco. Essa semana, conversando com a Lília falou algo para mim, e eu falei, é isso que eu tenho ministrado no domingo. Pastor, você sabe que é Deus que está pedindo para você? Ah, meus queridos, é uma intimidade que nós temos com o Senhor. Então vou pregar nesta manhã sobre intimidade. O que significa intimidade? Intimidade significa amizade íntima, relação íntima, viver a intimidade de alguém. O que é ser íntimo de alguém? Quando somos íntimos de alguém, essa pessoa nos conhece como somos e conhecemos como a pessoa é. É uma relação de cumplicidade e amizade íntima. Quando você é íntimo de uma pessoa, você sabe até o que aquela pessoa gosta de comer. É ou não é? Geralmente, marido e mulher, eles são íntimos. Em alguns casos não, mas o certo é que sejam íntimos. E quando essa mulher, essa esposa faz aniversário, o marido sabe o que presentear essa mulher. Sabe ou não sabe? Porque sabe o gosto dessa pessoa, porque se torna íntimo. Então a Lilian sabe do que eu gosto. Então quando ela quer me agradar, ela faz o que eu gosto. Eu sei que a Lilian gosta de bolo. Então às vezes quando eu saio muito tarde, eu passo na padaria perto de casa, e ao ir para casa eu levo um pedaço de bolo. E se é uma coisa que agrada a mulher, é quando a gente agrada o estômago da mulher. É ou não é? Chocolate, ele mexe aqui com alguns dos nossos neurônios aí da felicidade, e dá o chocolate para uma mulher quando está irritada. E ela se resolve na hora. Quando nós somos íntimos um do outro, meus irmãos, nós sabemos como agradar o outro. Existem amizades, amigos que nós somos extremamente íntimos daquele amigo. E não existe um grau de intimidade de às vezes nós olharmos para aquele amigo e saber como aquele amigo está. Aquele amigo está, fulano está diferente. Não, eu estou bem. Não, você não está bem. Eu sei que você está bem. Porque tamanha intimidade que tem com aquela pessoa que a gente logo repara com isso. Quando a gente é íntimo de uma pessoa, nós chegamos até a casa da pessoa e temos a liberdade de abrir a geladeira para pegar o suco. Porque é a liberdade, a intimidade.
Quando eu chego na casa dos meus pais, eu logo abro a geladeira para ver se tem alguma coisa. E o Bruninho também, né? É normal. Porque somos íntimos. Agora, vale a gente fazer reflexão. Como tem sido a nossa relação para com Deus? Será que nossa relação para com Deus tem sido de intimidade? Ou nossa relação para com Deus tem sido mais como um amigo distante ou uma pessoa distante? Muitas vezes a gente acha que Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo, e como Deus é grandão, Ele está muito distante de nós. Então não servimos a um Deus, muitas vezes, um Deus pessoal, um Deus íntimo, mas servimos a um Deus achando que é um Deus distante, muito longínquo. E hoje nós vamos descobrir, e eu quero dar algumas dicas aos irmãos, como ser íntimo de Deus. Quem quer que nessa manhã saber como ser íntimo de Deus? O Deus da religião. Houve na história, ainda mais do cristianismo, um período negro, sombrio. O nascimento da igreja lá em Atos foi maravilhoso. Já existia desde a fundação do mundo, mas instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Ela iniciou-se com a igreja primitiva. E a palavra fala que a igreja primitiva tinha todo mundo, tudo em comum. Eles vendiam as propriedades e levavam até os pés do apóstolo. Todo mundo comungava de uma alegria mútua e ninguém tinha necessidade. E a igreja cada vez mais crescia. Milagres aconteciam assim por diante. No decorrer da caminhada houve sim muitas perseguições. E na Idade Média foi uma idade muito triste para a igreja, onde a igreja católica assumiu esse lado de igreja, a igreja mãe, o Papa, o intermediário entre Deus e os homens. E eles começaram a evangelizar pagãos e igrejas pagãs, e começaram a tirar os ídolos para converter aqueles ao cristianismo. E eles começaram durante um tempo tentar fazer isso, mas o que aconteceu? O pagão, ele fazia miscigenação, né? Ele fazia da sua adoração a Deus, a Jesus, mas da sua adoração aos ídolos também. E eles tiveram uma ideia extremamente infeliz, que foi a Santa Inquisição. O que era a Santa Inquisição? A Santa Inquisição era uma forma que a Igreja Católica elaborou de eliminar todos aqueles que pensavam o contrário ao dito Evangelho. Não tinha nada de Evangelho, mas aos dogmas da Igreja Católica. E foi no ano de 1184, com o Papa Lúcio III, que foi instituída a Santa Inquisição. Todos os hereges, assim denominados pelos religiosos, eram julgados e mortos. Muitos eram enforcados, decapitados, e a maioria deles eram queimados em praça pública, em nome de Deus. Imagine uma coisa dessa: um Deus que permite o contrário ser queimado. Por que não falar desse estereótipo de Deus que se coloca, um Deus que permite guerra, que permite sofrimento, um Deus que permite a fome e assim por diante? Como você viu um Deus que permite tudo isso? Como você viu um Deus que permite que um líder religioso leve a centenas ou dezenas de pessoas serem enganadas? Quantas pessoas que se intitulam desigrejadas, quantas pessoas que se intitulam revoltadas com o Evangelho, mas não com o Evangelho, mas com a igreja evangélica, com líderes que infelizmente conduziram aquele povo num caminho que não deveria. Homens que têm que se passar como pastores, mas se passam como lobos, e a decepção na fé com a vida daquela pessoa indiretamente reflete em Deus. Nós não entendemos que a maior vítima de tudo isso é o próprio Deus. A maior vítima de tudo isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois quando nós analisamos dentro do Evangelho e da Palavra, nós descobrimos que nosso Deus é um Deus de amor. Sabia que o nosso Deus é um Deus de amor? Que nosso Deus é um Deus caridoso, bondoso.
Pastor, então por que todas essas atrocidades que existem no mundo? Porque Deus deixou algo chamado livre-arbítrio. Todo ser humano na face da terra tem o livre-arbítrio de fazer o que ele deseja. Não vai aparecer um anjo falando, não pegue. Não. Nós temos também que compreender, filhos, que a morte não é o fim da estrada. A morte para aqueles que estão em Cristo somente é um piscar de olhos para a eternidade. A criança morreu, está nos braços do Pai. João 3,16 diz assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Você teria coragem de pegar o teu filho, entregar em sacrifício por alguma pessoa? Teria coragem de pegar o seu pequenino, a sua pequenina e sacrificá-lo? Mas a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando fala a expressão mundo de tal maneira, amou as gerações, amou todos, amou os políticos, amou os ladrões, amou os mentirosos, amou todos. Todos. Amou aqueles que não querem nada com ele. Deus amou. Então eu encontro, filhos, o estereótipo de um Deus amoroso em Jesus. Há um Jesus que veio, padeceu, sofreu por nós, se entregou por nós, verteu-se o seu sangue na cruz do Calvário. Ele se entregou como um cordeiro imaculado. Diga ao seu irmão, Deus é amor. Deus é amor. Quando eu compreendo que nosso Deus é um Deus de amor, eu consigo ter uma vida íntima com o Senhor. Quem quer ter uma relação íntima com Deus de amor? Quem quer ter uma relação íntima com Deus severo, como a Igreja Católica anunciava na Idade Média, um Deus carrasco? Ninguém. Criou-se essa barreira muitas vezes. Como ser íntimo de um Deus que está no céu pronto a mandar um raio na cabeça daqueles que desobedecem? Como criar um elo de ligação, de amizade, de intimidade com um Deus que tem um estereótipo de um Deus severo, de um Deus carrasco? Ninguém. E quando entramos, meus irmãos, muitas vezes nesse campo de relação, muitas pessoas não querem ter essa intimidade com o Senhor, porque não querem ter esse contato com esse Deus carrasco. Mas quando nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de amor, que Jesus, Ele é um Deus maravilhoso, quando cremos no Santo Espírito de Deus, quando cremos na Trindade Santa do Senhor, que anela por nós, o Espírito Santo anela por nós com gemidos inexprimíveis, e o Pai quer que nós tenhamos essa comunhão, essa intimidade com Ele. Você crê que Deus quer que você tenha intimidade com Ele? Aleluia. Você crê num Deus perdoador? Glória a Deus. Você crê num Deus que perdoa? Como Deus perdoa? Deus perdoa instantaneamente, a partir do momento que há o arrependimento genuíno. Você errou, dobra o seu joelho, pede perdão genuinamente, você já está perdoado por Deus. Não existe dívida de pecado se você se arrepender genuinamente. Sabe quem acusa? Quem acusa não é Deus, é o diabo. Ah, pastor, é tão difícil isso, mas você está tentando com sinceridade. Você está caminhando e falando, Senhor, eu sei que estou errando nisso, mas eu quero melhorar. É de todo o seu coração, é uma vontade que você sabe que é genuína dentro de você. Então, filhos, você já é perdoado por Deus. Você já é perdoado por Deus. Intimidade com Deus. Como criar então esse relacionamento íntimo com Deus?
Primeiro, tendo atitude. Daniel, capítulo de número 10, verso de número 12, diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aleluia. Daniel fala que no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, Daniel estava triste durante algumas semanas. E um belo dia ele estava em frente ao rio Tigre, e ele tem a visão de um anjo lindo, com vestes de linho, algo esplendoroso. E esse anjo fala que ele estava vindo em nome de Deus, porque tinha ouvido o clamor de Daniel durante 21 dias. Daniel, ele não se contentou com a frieza. Daniel, ele não se contentou com a tristeza. Daniel, ele perseverou diante de Deus. Ele teve atitude. Para que nós venhamos ter intimidade com Deus, primeiro nós devemos ter atitude de querer servir a Deus, atitude de querer ter comunhão com Deus, atitude de querer ter esse contato com Deus. Nós demonstramos o tanto quanto queremos ser íntimo da pessoa com as nossas atitudes. Como falar que nós queremos ser íntimo de Deus se nós não meditamos na palavra dele, se não temos o prazer de cultuar a ele, se não temos a atitude de querer ajudar o nosso irmão, porque nós sabemos que isso agrada ao Pai. Atitude, meus irmãos. Atitude. Nós não podemos ser cristãos políticos que falam e não fazem nada. Não podemos ser homens e mulheres a qual querem ter intimidade com Deus, mas não dispõe do seu tempo para adorar ao Senhor, não dispõe do seu tempo para se entregar a Deus, não dispõe do seu tempo para ter a atitude de fé. Daniel foi íntimo de Deus. Segundo, Salmo 25, verso de número 14. Quem está compreendendo pode glorificar a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Quer ser íntimo de Deus? Salmo 25, verso de número 14. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conselho. Temer a Deus. Diga para o seu irmão: não é ter medo de Deus. Medo de Deus é aquele Deus da religião, Deus carrasco, Deus severo, Deus que está pronto a julgar e mandar fogo do céu. Não. Quando a palavra fala que o segredo é aqueles que temem a Deus. Temer a Deus, meus irmãos, é ter reverência para Deus. Temer a Deus é saber que na casa do Pai, pouco sejam nossas palavras, porque é um lugar santo, santificado para Deus. Temer a Deus é dar valor às pequeninas coisas. Temer a Deus é chegar antes de fazer qualquer tipo de alimentação, orar a Deus e agradecer a Deus por aquele alimento. Eu costumo juntar as crianças e na hora de orar, alguém orar. Onde quem orou foi a Ana Clara. E ela ora abençoando todo mundo, aí está uma força para ela e abençoa o alimento. Ela diz amém. Temor a Deus, meus irmãos. Temor. Camarada, quando for pecar, ele não peca, porque ele tem temor a Deus. Camarada, ele não trai a esposa, primeiro, porque tem que amá-la, e segundo, porque temem a Deus. Tem um temor a Deus. Temer a Deus, meus irmãos. Reverência para Deus. Se portar diante de Deus como crendo que Ele é. Meu irmão, Deus é um Deus todo-poderoso. Quem crê nisso que Deus é um Deus todo-poderoso? Aleluia. Quem crê que Deus é um Deus maravilhoso e grandioso?
blasfemam, as pessoas falam mal de Deus, as pessoas se apartam de Deus. A tragédia muitas vezes o alcança. Não tem mais aquele temor, não tem mais aquela reverência. Hoje em dia está duro falar que você é pastor. Alguns anos atrás, há 20 anos atrás, quando a pessoa falava que era pastor, tinha todo um crédito. Tinha ou não tinha? Era irmã Terezinha. Tinha todo um crédito. Era irmão Paulo. Hoje em dia no crediário, se falar que é crente, não tem mais crediário. Hoje em dia, se falar que é pastor, toma cuidado, não é pastor. Perdeu-se o temor. Quando um líder se diz líder, tem uma vida promíscua, perdeu-se o temor. A palavra fala que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho. As pessoas conhecem o nosso levantar, o nosso deitar, só o nosso falar que dá para falar ainda não, mas as pessoas veem a minha vida e a tua vida, e a minha vida e a tua vida vai condizer se nós tememos ou não tememos a Deus. Que é um sinal de saber se você está sendo bem quisto na sua família ou no seu trabalho. Quando aconteceu um problema com alguém, as pessoas vão te procurar. Fulano, eu sei que você é crente, ora por mim. Ou se a pessoa está passando o maior problema, a última pessoa que ela vai pedir conselho é para você. Será que você tem sido exemplo de temor a Deus? Como ser íntimo de Deus, eu quero ser íntimo de Deus, se a gente não teme ao Senhor? Como? Se a gente faz os nossos negocinhos assim por baixo do pano, achando que Deus não está vendo. Nós louvamos aqui hoje. Nosso louvor não pode ser hipocrisia. Diz o louvor que Deus está em todos os lugares, está nos vendo em todos os lugares. Deus está nos vendo, sabia disso? Quando você chega no seu carro, não tem vaga assim, só tem a vaga do idoso. Você para justamente na vaga do idoso. E você sai, o povo fala, ué, mas não é a vaga do idoso? Quando você recebe um troquinho a mais, você fala que é bênção de Deus. Ou a história daquele irmão, né? Que os irmãos já sabem. Estava com a Kombi atrasado em PVA. Se tivesse IPTU, o carro estava atrasado também. Estava sem extintor de incêndio, aquela situação. E aí, à frente, ele está vendo uma blitz. E ele começa a Marcelo a orar a Deus: "Oh, Senhor, me livre da blitz, me livre da blitz." Eu sei que há determinados tempos na vida do cristão, esse cara vai dever tudo. Não é? Só que o carro da frente, 2 carros da frente dele, na hora que ia passar pela pista, começou a pegar fogo. E aí todo mundo foi para cima do carro que estava pegando fogo e ele passou limpo. Quer dizer então, para Deus abençoar ele, ele tem que desgraçar a vida do outro. A pessoa deve para todo mundo, não paga ninguém. O problema não é dever, é não dar satisfação. A gente tem que temer a Deus. A gente tem que ver o nosso olhar, a nossa vida, como está sendo na sociedade. Isso vai demonstrar se a gente teme ou não teme a Deus. Como tem sido os seus lábios? Você tem amaldiçoado as pessoas? Você tem falado palavrão? Ah, pastor, eu fico nervoso, eu mando para aquele lugar. Mas ninguém viu, Deus está vendo. Temor a Deus. De não entrar no negócio e fazer alguma coisa que você leve muita vantagem, sabendo que o outro vai ser prejudicado. E achar que isso é bênção de Deus. Temos que ser justos, meus irmãos. Justo. E a regra de justiça é a palavra de Deus. Se errar, vamos pedir perdão. Se magoamos, chegamos com sinceridade. Eu errei.
demonstramos o quanto nós tememos a Deus ou o quanto nós não tememos a Deus. Quer ser íntimo de Deus? Provérbios, capítulo de número 3, verso número 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas os sinceros está o seu segredo. Mas os sinceros. Ser sincero não é sincerismo. Repita comigo: ser sincero é diferente de sincerismo. O que é ser sincero? É falar aquilo que realmente você sente para aquela pessoa a qual você está destinado a falar. Ser sem saber falar. Meu ex-cunhado, quando ligou para falar que meu avô morreu, falou assim: ô André, tudo bem? Ó, seu avô morreu. Eu estava ouvindo ontem. Sincerismo é terrível. Eu falo mesmo comigo assim. É na lata. Não gosto de falar meio de todo mundo que eu gostei. Não, você não é sincero. Você é homicida. Você mata pessoas. Agora, ser sincero é ser o que é, meus irmãos. Não é mistificado. Principalmente perante Deus. Eu falei aqui sobre quem viu aquele filme do Céu é de Verdade. Quem não viu, veja. É a história de um garoto que foi acometido com uma doença muito grave, filho de um pastor, e ele vai ao céu. Quando ele volta, um milagre fantástico, ele volta, e aí ele começa a falar que ele viu o céu. Os pais desconfiam, até o dia que ele começa a falar algumas coisas que era impossível aquele garoto saber. E um dos motivos era, assim, uma das coisas que o garoto falou foi que ele encontrou lá no céu o bisavô dele. E ele chega para o pai e fala assim: ô pai, o senhor teve um avô chamado fulano e tal? Como você sabe disso? Aí pegou uma foto dele meio velho. Não é esse. Aí quando pegou a foto do bisavô, do garotinho avô do pai, jovem, falou: é esse. Ele brincou comigo lá no céu. Isso é ótimo, né, irmão? Lá no céu você é tudo novinho, né? Não tem cabelo, ser magrinho. E o garoto falou que Jesus chegou para ele e falou assim: olha, você tem que voltar, porque o seu pai está orando para você voltar. E quando foi perguntado ao pai qual foi a oração que ele fez lá no hospital, ele chegou e foi bem sincero: Senhor, essa é a recompensa que tu tem para um pastor que dedicou a sua vida, a vida ministrada à tua palavra. Sinceridade. Sincero. Deus ouviu o clamor e ele falou: você vai ter que voltar pela oração. Sinceridade. Tem dificuldade de cultuar a Deus? Fale isso para Deus. Tem dificuldade de perdoar? Fale isso para Deus. Não se coloque máscaras diante de Deus. Aquela história: Senhor, eu errei, mas eu vou mais o Joãozinho, a Mariazinha. Tá certo que eu errei, mas eu errei por causa de fulano. A gente sempre vai colocando desculpa perante Deus. A gente sempre vai. Não. Quem é íntimo de Deus é sincero para com Deus. Amém? Estou terminando. Então, quais as vantagens de ser íntimo de Deus? Primeira coisa, quando eu sou íntimo de Deus, eu me torno pessoas alicerçadas em Deus como os monges são. Eu não sou levado por vento de doutrina.
Quando eu sou íntimo de Deus, eu consigo saber o que é de Deus e o que não é, porque Deus dá àqueles que são íntimos de Deus discernimento espiritual. Parece Deus, mas não é Deus. Isso parece ser um movimento genuíno de Deus, mas não é Deus. Aí você tem aquela angústia, não é. Quem é íntimo de Deus não é ludibriado, meus irmãos. Quem é íntimo de Deus sabe quando é Deus falando, quando não é Deus falando. Quantas pessoas que morreram na fé estão morrendo na fé por profecias que não tem nada de Deus. Porque não é íntimo de Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Vocês sabem o Deus que vocês servem. Glória a Deus. Vocês são íntimos de Deus para saber quando é voz de Deus e quando não é voz de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas estão morrendo na fé porque estão ouvindo doutrinas, como diz lá em 1 Timóteo, que nos últimos dias se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Demônios. Nós servimos um Deus que exorta, claro. Quantas mensagens, inclusive essa, é de exortação. Mas é uma exortação para o amor. Eu vi esses dias um vídeo que o tal apóstolo falou que Deus ia alejar fulano, que estava se contrariando ele. Mas veja bem, meus queridos, se nós servimos um Deus, é o Deus da Igreja Católica, é esse Deus. A palavra fala que o Senhor nos envolve com laços de amor. O Senhor fala que nós somos a menina dos olhos dele. O Senhor somos a nação santa, o povo adquirido por ele. Eu vejo Deus como aquele Pai bondoso abraçando assim. Segundo, quando nós somos íntimos de Deus, nós nos tornamos sensíveis à voz dele. Pastor, como Deus fala com megafone? Ele fala dentro de você com uma voz de muitas águas. Quando você é íntimo de Deus, você tem um discernimento de quando é você, de quando é o inimigo, de quando é Deus. É como um sonho. Tem sonho que procede do seu cansaço, tem sonhos que são astúcias do inimigo, e tem sonhos que procedem de Deus. Quem é íntimo de Deus sabe discernir quando é Deus. Terceiro, quando a pessoa é íntima de Deus, ele faz tudo para Deus com amor. Não falei lá no começo da intimidade, você tem que ter com aquele que é íntimo, que você quer agradar e sabe como agradá-la. Com Deus não é diferente. Quem é íntimo de Deus sabe agradar a Deus. E não tem algo maior, mais gratificante para agradar a Deus do que ajudar o nosso próximo, do que amar o nosso próximo, do que dar a outra face, do que caminhar algumas milhas para cima, comer um punhado de sal. Não tem nada mais agradável para Deus que agrada a Deus de dispor do nosso tempo para ajudar uma pessoa enferma, se dispor para ajudar alguém que está ferido, angustiado. Quem é íntimo de Deus sabe como agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus? Quem quer ser íntimo de Deus? Escolhe. Aleluia. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo fala para a igreja de Corinto o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Deus nos ama tanto, mas nos ama tanto,
que enviou seu Filho unigênito para que morresse na cruz do Calvário por mim e por você. Só que Ele fez mais do que isso. Ele fez da minha vida, da tua vida, a habitação dele, a casa dele. Deus vive em mim. Deus vive em você. Quer algo mais íntimo do que isso? Um Deus que vive dentro da gente. Um Deus que habita aqui dentro. Deus está distante? Não. Deus está aqui, junto conosco. Deus quer ter esse relacionamento conosco. Deus quer que nós nos tornemos íntimos dele. Deus deseja essa intimidade. Deus deseja. Meus irmãos, quando a gente está apavorado com alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é ligar para alguém. Não, vamos dobrar o joelho e orar ao Pai. Ele está pronto para ouvir o nosso clamor. Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, nessa manhã nós ouvimos a Tua palavra e nós queremos ser íntimos de Ti, Senhor. Nós queremos ter uma intimidade com o Senhor, meu Pai, mais do que nós temos com os nossos familiares, mais do que nós temos com o nosso cônjuge. Nós queremos ser íntimos de Ti e agradar ao Senhor. Santo Espírito, nós queremos ser íntimos de Ti, Santo Espírito. Então faça a Tua obra no meio de nós. Faça a Tua obra no nosso caráter. Faça a Tua obra na nossa mente. Faça a Tua obra nos nossos lábios. Que tudo aquilo que nós estamos fazendo, que está ferindo ao Senhor e impede de nós sermos íntimos de Ti, Pai querido, nos perdoa e nos ensina. Ensina-nos a ter intimidade com o Senhor. E convidamos a Ti, Santo Espírito, seja o dono da nossa vida, seja o dono do nosso lar, seja o dono da nossa família, seja o dono dos nossos filhos, da nossa parentela, da nossa amizade. Tu és o dono, Tu tens total liberdade, pois Tu és íntimo de mim. Santo Espírito, nos perdoa. Glória a Deus. Nos perdoa. Aleluia. E faça morada em nós. Faça morada em nós. Queremos ouvir a Tua voz, Santo Espírito. Queremos fazer a Tua vontade. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Queremos agradar ao Senhor em todo tempo antes de agradar a homens. Pois quando nós agradamos ao Senhor, agradamos aqueles que também são íntimos de Ti. E quem é íntimo de Deus compreende os seus desígnios, compreende e sabe discernir a Tua voz. Intimidade é que precisamos e necessitamos nessa manhã. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus.